Todo mundo dizia que ela não tinha ambição, que se contentava com pouco, que podia crescer, mas tinha medo. Até o dia em que o salão dos sonhos virou prisão. E ela teve que engolir o orgulho, fechar as portas e voltar para onde começou. Mas o que ninguém esperava era o que ela faria depois. Raquel tinha 41 anos e as mãos mais firmes do bairro. Mãos que transformavam cabelo maltratado em autoestima. Mãos que faziam milagre com pouco. Ela era cabeleireira, mas não tinha salão. Trabalhava na garagem de casa, uma garagem adaptada, pequena, com um espelho que ela mesma pendurou e uma cadeira que o marido reformou. Não era bonito, mas funcionava. As clientes vinham porque Raquel era boa, vinham porque ela cobrava justo, vinham porque ali, naquela garagem apertada, elas se sentiam cuidadas. O marido, Marcos, era eletricista. Trabalhava por conta própria, pegava obra aqui e ali. Às vezes ficava semanas cheio de serviço, às vezes ficava dias parado esperando o telefone tocar. Eles tinham um filho, Pedro, 12 anos. Idade difícil, idade de comparar, idade de olhar para o colega e perguntar por que o tênis dele é melhor, por que a casa dele é maior. A casa era simples, 3 cômodos pequenos, quintal de terra, muros sem reboco. O tipo de casa que não aparece em foto, mas guarda história em cada rachadura. O bairro onde moravam tinha uma competição que ninguém admitia, mas todo mundo corria. A vizinha da frente tinha acabado de abrir um salão. Pequeno, mas bonito. Placa na porta, luz de LED. Postou foto no grupo do bairro. 63 curtidas. Comentários de parabéns. Emoji de foguinho. Raquel viu a foto enquanto varria a garagem e sentiu aquela pontada que a gente finge que não sente. Marcos percebeu o olhar dela naquela noite. Ela estava quieta demais. A Cláudia abriu o salão, ela disse. Tá bonito, tá cheio de cliente e eu continuo na garagem. Ele perguntou o que ela não esperava ouvir. E por que você não abre o seu? A pergunta ficou no ar como semente jogada em terra que ainda não estava pronta. 2 semanas depois, Marcos chegou em casa com um brilho diferente no olhar. Achei um ponto. Sala comercial, na avenida principal. 2.500 de aluguel. Raquel sentiu o coração acelerar. Parte de alegria, parte de medo. Marcos, 2.500 é muito. Fora luz, fora água, fora produtos, fora imprevisto. Ele suspirou. Você sempre vê problema em tudo. E a frase bateu. Porque doeu, porque ela não via problema. Ela via conta. Ela não era pessimista. Ela era mãe. Ele continuou. Você trabalha há 8 anos nessa garagem. Você é boa. Todo mundo sabe que você é boa. Mas você fica escondida aqui enquanto a Cláudia está na avenida com o salão cheio. Pedro merece ver a mãe crescendo, não se escondendo. A frase acertou em cheio, porque Raquel também queria o salão. Queria a placa na porta. Queria parar de se sentir pequena. Tá bom, ela disse. Vamos ver o ponto. E naquele momento, sem perceber, ela colocou a carroça na frente dos bois. O ponto era bonito. Sala ampla, vitrine grande, banheiro próprio. Raquel olhou aquilo tudo e se viu ali dentro. Viu as clientes entrando. Viu o nome dela na placa. 2.300 de aluguel. 200 de condomínio, 400 de luz, 3.000 por mês, no mínimo. Ela olhou para Marcos. Ele estava sorrindo. Já tinha decidido. E disse sim. Assinaram o contrato naquela tarde. Pagaram o primeiro mês adiantado, mais o último. Quase tudo que tinham guardado foi embora numa tarde. Marcos abraçou Raquel no meio da sala vazia. Vai dar certo, amor. Você vai ver, ela abraçou de volta, mas no fundo do peito uma voz pequena sussurrava. E se não der? O primeiro mês foi de arrumação. Pintura, reforma, instalação. Marcos fez quase tudo sozinho. Raquel comprou o básico. Uma cadeira nova, um lavatório simples, nada de luxo. Abriram no segundo mês. Fizeram postagem no grupo do bairro, promoção de inauguração. As clientes antigas vieram, algumas, não todas.
Porque a garagem era perto, o salão era longe, a garagem tinha estacionamento, o salão tinha parquímetro, e cliente fiel nem sempre é cliente que acompanha. O primeiro mês de funcionamento fechou no vermelho. Entrou 2.800, saiu 3.400. A diferença veio da reserva. Raquel olhou os números e sentiu o estômago gelar. Marcos disse: mês de inauguração é assim. O próximo melhora, o segundo mês foi pior. Uma cliente antiga foi para o salão da Cláudia. Outra mudou de bairro. Outra sumiu. Entrou 2.200, saiu 3.500. A reserva estava sangrando. No terceiro mês, Marcos ficou sem obra. Cliente cancelou. Pagamento não veio. Ele ficou em casa uma semana. 2 semanas. Andando de um cômodo para o outro. Raquel atendia no salão de dia e fazia conta de noite. Os números não fechavam. Aluguel chegou. 3.500. Eles tinham 2.800. Pela primeira vez, Raquel não dormiu. Ficou olhando para o teto pensando: eu sabia que não era hora. Por que eu não insisti? Na manhã seguinte, ela fez o que jurou que nunca faria. Ligou para a irmã, pediu emprestado. R$ 700 para fechar o mês. A irmã emprestou. Mas o tom de voz dizia tudo. Dizia: eu avisei. Dizia: vocês se meteram em coisa grande demais. Raquel desligou o telefone e chorou no banheiro do salão. Ela tinha colocado a carroça na frente dos bois. E agora a carroça estava afundando. No 5º mês, Raquel chamou Marcos para conversar. Era noite, Pedro já tinha dormido. Ela colocou o caderno na mesa, mostrou os números. A gente não tem mais reserva. A gente deve para minha irmã. O próximo mês não fecha. E o contrato ainda tem 7 meses. Ele esfregou o rosto com as mãos. O que você quer fazer? Eu quero fechar o salão. A frase saiu pesada. Pesada porque era derrota. Pesada porque era admitir que errou. Marcos ficou em silêncio. Foi culpa minha, ele disse. Eu que insisti, eu que te pressionei. Raquel segurou a mão dele. Foi culpa nossa. A gente decidiu junto. A gente errou junto. E agora a gente levanta junto. E agora? A gente volta para a garagem? Ela respirou fundo. A gente volta. Mas dessa vez, com plano. Dessa vez, a carroça vai atrás do boi. Naquela semana, ela foi falar com o dono do ponto. Explicou a situação. Pediu para encerrar o contrato. O dono não foi simpático. Falou de multa, de prejuízo. No final, ele aceitou reduzir a multa pela metade. R$ 1.200, parcelado em 4 vezes. Não era vitória, era sobrevivência. Ela voltou para casa, abriu a garagem, olhou para a cadeira velha, para o espelho rachado. E pela primeira vez não sentiu vergonha. Sentiu gratidão, porque aquela garagem ainda estava ali. A notícia correu rápido. Raquel fechou o salão, voltou para a garagem. A vizinha Cláudia comentou no mercado: coitada, quis crescer demais. Não tinha estrutura. Raquel ouviu, fingiu que não ouviu, mas doeu. Doeu porque era verdade misturada com maldade. Pedro chegou da escola num dia com a cara fechada. Mãe, o Gustavo disse que a gente é pobre, que você tentou abrir salão e não conseguiu. Raquel sentou com ele. Filho, o Gustavo disse a verdade. A gente tentou, a gente não conseguiu, mas a gente é pobre por causa disso. Pobre é quem não tem coragem de tentar. Pobre é quem não aprende quando erra. A gente tentou, a gente errou, a gente está aprendendo. Isso não é pobreza, isso é vida. Mãe, você vai tentar de novo? Ela olhou nos olhos do filho. Vou, mas dessa vez do jeito certo. Naquela noite, Raquel pegou um caderno novo, capa verde, páginas em branco, e começou a escrever. Na primeira página, plano do salão. Meta 1, quitar a dívida da irmã. Prazo, 4 meses. Meta 2, reconstruir a reserva. Valor, R$ 6.000. Prazo, 12 meses. Meta 3, ter pelo menos 30 clientes fixas. Meta 4, só procurar ponto quando as 3 metas acima estiverem cumpridas. Era simples, era claro, era real. Ela mostrou o plano para Marcos. Ele leu em silêncio. Quando terminou, olhou para ela. Isso aqui é o que a gente devia ter feito antes.
Mas antes a gente não sabia o que sabe agora. Devagar e certo é mais rápido do que rápido e errado. Os meses que vieram não tiveram glamour, não tiveram virada mágica, só tiveram constância. Raquel voltou a atender na garagem. Mesma cadeira, mesmo espelho, mas diferente. Agora cada cliente era anotada no caderno. Agora cada real que sobrava ia pro pote. Agora cada decisão passava pelo plano. Marcos também mudou. Cada pagamento que recebia separava uma parte antes de gastar. Não era muito, nunca era muito, mas era constante, e constância vence pressa. No 4º mês, a dívida da irmã foi quitada. No 8º mês, a reserva chegou em R$ 3.000. No 10º mês, Raquel contou 26 clientes fixas. No 12º mês, a reserva chegou em R$ 6.400. Raquel abriu o caderno, olhou as metas, todas riscadas. Ela fechou o caderno, respirou fundo, chamou Marcos. E agora? Agora a gente pode procurar. Dessa vez foi diferente. Raquel não procurou ponto por impulso, procurou com calma, com critério, com número na mão. Visitou 5 lugares, descartou 4. O 5º era perfeito. Não era na avenida principal, era numa rua paralela, menos glamour, mas aluguel menor, 1.400. Sala menor, mas suficiente. Ela fez a conta ali mesmo. 1.400 de aluguel, 300 de luz, entrava 4.500, saía 3.800. Sobrava de verdade. Preciso pensar. Foi para casa. Mostrou os números para Marcos, decidiram juntos. No dia seguinte assinou o contrato. Mas dessa vez não usou a reserva toda. Pagou o 1º mês, guardou o resto. Dessa vez a reserva ficou intacta. O boi estava na frente. A primeira cliente do novo salão foi a dona Fátima. Raquel, ficou bonito, ela disse. Demorou, mas ficou. Dona Fátima sentou na cadeira. Às vezes o que demora é o que fica. Num sábado de manhã, Marcos e Pedro apareceram no salão. Raquel estava arrumando. O que vocês estão fazendo aqui? Queria ver, Marcos disse. Ver o que a gente construiu, dessa vez de verdade. Ele andou pelo salão pequeno. Passou a mão na cadeira. Da outra vez eu vim aqui achando que a gente merecia. E a gente merecia. Mas merecer não é a mesma coisa que estar pronto. Dessa vez a gente está pronto. Pedro perguntou, mãe, você demorou para conseguir isso? Demorei 1 ano e meio e valeu a pena. Valeu mais do que se tivesse vindo fácil. Porque o que vem fácil a gente não sabe o valor. O que vem com luta a gente cuida diferente. Mãe, a gente ficou rico? Não, filho, a gente ficou no tempo certo. O que é ficar no tempo certo? É ter a coisa quando você aguenta ter. É deixar o boi ficar forte antes de puxar a carroça. Naquela noite, Raquel pegou o caderno verde, abriu na primeira página, mostrou as metas antigas para Marcos. Olha aqui, era isso que a gente tinha que fazer. E a gente fez. Ele olhou, viu os riscos de caneta sobre cada meta cumprida. Era o mapa de uma guerra silenciosa, a prova de que eles tinham lutado sem plateia. Você vai continuar escrevendo no caderno? Vou, porque colocar a carroça na frente não é erro que a gente comete uma vez. É tentação que aparece todo dia. Ela escreveu. Salão aberto. Reserva intacta. Boi na frente. Fechou o caderno. Guardou no armário. Como raiz que ninguém vê, mas que segura a árvore inteira. Porque colocar a carroça na frente dos bois nunca foi só sobre salão. Foi sobre qualquer coisa que a gente quer antes de estar pronto para ter. O carro financiado antes da reserva. A casa grande antes da renda estável. O negócio próprio antes da clientela formada. A carroça é o sonho. O boi é a estrutura. E quando o sonho vem antes da estrutura, ele não anda, ele afunda. Raquel aprendeu isso da pior forma. Fechou o salão, ouviu piada, engoliu orgulho. Voltou para a garagem, mas ela não ficou lá chorando. Ela pegou um caderno, fez um plano, seguiu o plano e 1 ano depois abriu o salão de novo, dessa vez com o boi na frente.
dessa vez para ficar. E agora eu te pergunto, você está colocando a carroça na frente dos bois em alguma área da sua vida? Está querendo o resultado antes de construir a base? Se essa história fez sentido para você, comenta aqui. Eu vou colocar o boi na frente. E se você conhece alguém que está prestes a tomar uma decisão por impulso, manda esse vídeo. Porque às vezes a coisa mais generosa que você pode fazer é mostrar que existe uma ordem certa e que essa ordem vale a espera. Fica com Deus. A primeira vez ela correu, a segunda vez ela caminhou. E quem caminha no tempo certo chega mais longe do que quem corre na hora errada. O salão da Raquel não é o maior do bairro. Não é o mais bonito, não tem placa de LED, nem vitrine na avenida principal. Mas tem uma coisa que nenhum salão financiado tem: paz. A paz de quem não deve, a paz de quem pode dormir sem medo do mês que vem. E paz, essa paz que não aparece em foto, essa paz que não viraliza, essa paz que não impressiona ninguém, essa paz é a verdadeira riqueza. Então, antes de assinar o próximo contrato, antes de parcelar o próximo sonho, antes de correr atrás do que todo mundo parece ter, pergunta para você mesmo: o boi está forte? A base está pronta? Ou você está colocando a carroça na frente só porque está cansado de esperar? Porque esperar não é perder, esperar é escolher. E escolher a hora certa é a decisão mais inteligente que você pode tomar. Raquel sabe disso agora. E você também pode saber, sem precisar passar pelo que ela passou, sem precisar fechar salão, sem precisar engolir orgulho. Basta aprender com a história dela, basta colocar o boi na frente, basta respeitar a ordem, e a ordem é simples. Primeiro a base, depois o sonho. Sempre nessa ordem. Fica com Deus.